Olá! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça em um dos livros mais polêmicos e, sem dúvida, mais influentes de todos os tempos, O Príncipe, de Nicolau Maquiavel. Só que a gente não vai tratar ele como um livro de filosofia antigo, não. A gente vai ver como ele é, na verdade, um manual super prático, um guia direto ao ponto sobre como conquistar e, o que é ainda mais difícil, como manter o poder. E para começar, vamos direto para a pergunta que todo mundo conhece, a mais famosa de Maquiavel. Aquela que, no fundo, resume o grande dilema de qualquer líder. A resposta dele, como a gente vai ver, é de uma lógica fria, bem calculista, e é exatamente essa mentalidade pragmática que a gente vai explorar hoje. Olha, é super importante a gente entender uma coisa logo de cara. Maquiavel não estava escrevendo um guia de como ser uma boa pessoa. Pela primeira vez na história, ele basicamente separou a política da moral e da religião. A pergunta dele não era o que é o certo a se fazer, mas sim o que funciona. Pensa nisso como um verdadeiro manual de instruções do poder. Então, vamos começar a analisar esse manual. E a base de todo o pensamento de Maquiavel é a seguinte: para saber como agir hoje, o primeiro passo é olhar para trás, é olhar para a história. Pensa assim, para Maquiavel a história era tipo um grande laboratório. E por quê? Porque ele acreditava que a natureza humana é uma constante. As ambições, os medos, o que move as pessoas, no fundo é sempre a mesma coisa, seja na Roma antiga ou na Itália do Renascimento. Então, se a gente estuda o que deu certo e o que deu errado com os grandes líderes do passado, a gente tem um guia prático, já testado, para os desafios de hoje. Ok, com esse método em mente, vamos para a primeira tarefa de qualquer governante: a conquista. Como é que se consegue um novo território? E mais importante, como se faz para ele não escapar pelos dedos logo depois? A simplicidade da solução de Maquiavel para as conquistas fáceis é impressionante. Se o lugar que foi conquistado já tem a mesma cultura, a mesma língua, ele diz que bastam duas coisas. Primeiro, eliminar a família do governante anterior. Acabou, sem herdeiro, sem um símbolo para a resistência se agarrar. Segundo, deixar a vida do povo o mais normal possível. Não mexe nas leis, não mexe nos impostos. Assim, a transição fica suave, quase imperceptível. Certo, isso funciona para o cenário ideal, para o caminho mais fácil. Mas e quando a situação não é tão simples assim? Quando a conquista é na marra ou até por um golpe de sorte? O que é que vai definir se esse poder vai durar ou se vai ser só um momento de glória? A resposta para Maquiavel está na fundação desse poder. E aqui a gente chega num ponto central da obra dele, a diferença entre o que ele chama de fortuna e virtude. Chegar ao poder pela fortuna é chegar pela sorte, pelo acaso, com a ajuda dos outros. É o caminho fácil, né? Mas esse poder é frágil, é um castelo de areia. Por outro lado, conquistar pela virtude, aí é com a própria habilidade, coragem, esforço. É o caminho mais difícil, claro, mas ele cria uma base de rocha, porque o poder depende só de quem governa. Uma vez no poder, o desafio muda. Agora o foco é a manutenção. E é justamente aqui que os conselhos de Maquiavel ficam mais pragmáticos e, digamos, mais brutais. Essa é uma das ideias mais chocantes do livro, né? Maquiavel analisa a crueldade não como uma questão moral, mas como um instrumento político. Pensa num bisturi na mão de um cirurgião. Ele pode ser usado para salvar o corpo do Estado, se for aplicado do jeito certo na hora certa. A questão para ele não é se deve usar, mas como usar. O segredo, então, estaria no método. Maquiavel dá a receita. A violência necessária tem que ser concentrada, rápida e decisiva. Um golpe forte, de uma só vez. E depois acabou. Dali em diante, os benefícios e os favores devem ser distribuídos lentamente, aos pouquinhos, para que cada um seja bem aproveitado e crie uma memória positiva que dure, ofuscando a crueldade lá do início. A segurança de um Estado depende de quem o defende. Maquiavel tinha um desprezo gigantesco por exércitos de mercenários. Por quê? Simples, a lealdade deles é com o dinheiro, não com o príncipe. Na primeira dificuldade, ou eles fogem, ou eles se viram contra quem paga. A única força realmente confiável é um exército formado pelos próprios cidadãos. Gente que luta por suas casas, por suas famílias, pelo seu futuro. Com um exército leal, a questão passa a ser o apoio político interno. Onde é que um príncipe deve buscar esse apoio? Entre a elite poderosa, os nobres, ou entre a massa, o povo? A escolha é totalmente estratégica e vai definir a estabilidade do governo. E a análise de Maquiavel, mais uma vez, é puro pragmatismo. Se apoiar nos nobres é perigoso. Eles são ambiciosos, eles se veem como iguais ao governante e, na primeira oportunidade, vão conspirar para tomar o lugar dele. Já o povo, por outro lado, tem um desejo muito mais simples: não ser oprimido.
Se o príncipe garantir isso, ele vai ter uma base de apoio enorme, leal e segura. É um cálculo de risco e benefício, simples assim. E agora a gente vai para a última parte do nosso manual, e talvez a mais moderna de todas. Depois de garantir a segurança e o apoio, o príncipe precisa dominar a arte da percepção. E aqui a gente volta ao começo. Lembra daquela pergunta? Agora que a gente já entendeu a lógica da virtude, da crueldade bem usada e da base de apoio popular, a gente está pronto para a resposta definitiva de Maquiavel. A conclusão dele é direta. O ideal seria ter os dois, ser amado e temido. Mas como isso é quase impossível, o medo é uma aposta mais segura. E por quê? Porque o amor, ele explica, é um laço de gratidão que as pessoas quebram por qualquer interesse pessoal. Já o medo é mantido pela certeza da punição. E esse é um sentimento que nunca falha. Mas atenção, e esse é um ponto fundamental. Maquiavel faz uma distinção crucial aqui. Ser temido é uma coisa, ter autoridade respeitada. Ser odiado é outra, completamente diferente, que gera revolta. O príncipe deve inspirar medo do castigo, mas nunca, jamais ele pode ser odiado, porque o ódio é o veneno que destrói qualquer governo. Então, se o príncipe precisa caminhar nessa linha tênue entre o medo e o ódio, como é que o povo forma sua opinião sobre ele, afinal? O que eles realmente levam em conta? Essa citação é a chave para entender toda a política da imagem em Maquiavel. Ela basicamente diz que a política é, em grande parte, um teatro. O que isso quer dizer na prática? Ver com os olhos é a percepção da grande massa. É a imagem pública, o que o príncipe aparenta ser. Sentir com as mãos é ter contato com a realidade, com as ações de bastidores. Só que pouquíssimas pessoas têm esse acesso. A maioria só vê o palco. E aqui está a conclusão implacável disso tudo. Para a maioria das pessoas, a única realidade que existe é aquela que elas veem. A imagem pública não é só uma parte do jogo político, ela é o jogo. Quem domina a aparência, domina a política. Por isso, o conselho final de Maquiavel é que um príncipe precisa projetar todas as virtudes que a sociedade valoriza. Ele tem que parecer compassivo, honesto, religioso. Se nos bastidores ele precisar agir de forma totalmente contrária para salvar o Estado, que ele o faça. Mas a sua imagem pública precisa ser impecável. A aparência de virtude, muitas vezes, é politicamente mais valiosa do que a virtude em si. E isso tudo nos deixa com uma pergunta para refletir. Se a gente olhar para o mundo de hoje, para a política, para as grandes empresas,